Olá pessoal, estamos em mais uma videoaula, cujo tema hoje é Fisiologia do Câncer, ou também chamado de Carcinogênese. Estamos na primeira parte, essa aula vai ser dividida em duas, então nós estamos na primeira parte e vamos falar sobre a fisiopatologia ou a patofisiologia do câncer. Antes disso, eu vou ter que fazer algumas considerações gerais sobre a doença, sobre a alteração, né? Para daí dar continuidade com um pouquinho mais de profundidade. Perfeito? Então vamos lá. Vamos conceituar agora o que diz respeito à introdução do assunto. Primeira coisa que eu quero esclarecer para todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Não existe câncer maligno. Não existe. Ou o câncer ele é câncer, ou é um tumor benigno. Tumor benigno é uma lesão que vai formar no nosso organismo, é uma proliferação celular que não, na maioria de suas vezes, não mata, não provoca metástase, né? As células elas permanecem ainda intactas, com as suas funções preservadas. Então essa história de falar, estou com câncer, aí a pessoa pergunta assim, mas é câncer maligno ou benigno? Cara, não se fala câncer maligno, porque todo câncer é maligno. E não existe câncer benigno. Câncer, é uma doença maligna, tá? Então, o que pode ser benigno ou maligno é um tumor ou uma neoplasia. Se eu falar, tem uma neoplasia, eu tenho que perguntar, mas é maligno ou benigno? Se eu falar, eu tenho um tumor, é maligno ou benigno? Agora, câncer é sempre maligno. Então, não fale em câncer maligno, porque é um termo redundante e esquisito. Então, vamos aos conceitos básicos. Primeira coisa. O câncer. Primeira coisa, vamos às palavras, né? Vamos ao significado das palavras. A gente vai usar muito o termo neoplasia. A neoplasia é um crescimento celular e este sim pode ser benigno ou maligno. Neoplasia, né? Chamado de tumor, né? O câncer já é uma neoplasia maligna, necessariamente. Por isso que a gente não usa aquele termo lá. Nós vamos falar também da palavra metástase. Vocês vão ouvir muita gente falar metástase. O que é metástase? É a célula cancerosa que vai migrar para outros tecidos, para outras regiões, né? Ela vai se espalhando para outras regiões do corpo. Então você pode ter uma metástase, por exemplo, se um tumor primário é onde o câncer se iniciou. Então vamos dizer assim, a pessoa tem um tumor maligno, né, um câncer primário na língua, e ele pode ter uma metástase para o osso, ele pode ter uma metástase para os cervicais, para os gânglios linfáticos. Então, quando uma célula cancerígena migra de uma região para outra do nosso corpo, você tem a chamada metástase. Tá? E isso vale pela via hematogênica, ou seja, o câncer pode se propagar pelos vasos sanguíneos, pode se propagar também pelos vasos linfáticos, né? Então, melhor definindo, a metástase ela ocorre com regiões mais afastadas. Olha essa frase, não há contiguidade entre as regiões acometidas. Por exemplo, se eu falar que o câncer primário está na minha língua, na região de dorso de língua, e falar que ele foi mais para trás agora, ou falar que ele agora atingiu a borda lateral da língua, isso não é metástase, porque está tendo contiguidade das regiões envolvidas. Tá? Então, para ter metástase, para ser considerado metástase, o câncer ele tem que migrar de uma região para outra, né? Uma região distinta. Porque se apenas o câncer ele aumentar de tamanho, a gente não fala que ele está dando metástase na língua inteira, isso não existe. Ele está sim aumentando de tamanho, tá? Ele está se tornando mais invasivo, ele está invadindo. Por isso que a gente usa o termo invasivo, que são células malignas que invadem tecidos contíguos, né? Muito próximos. Então, para ter uma metástase verdadeira, os tecidos têm que estar distantes da região, né? Não por contiguidade. Vamos falar também cápsula perilesional. O que vem a ser uma cápsula perilesional? É aquele tecido que envolve a lesão, né, que o organismo fabrica no intuito
de isolar aquela lesão, de restringir o crescimento. Então, para todo tipo de nódulo que a gente vai ter no corpo, o nosso organismo tenta restringir o crescimento dele, formando essa cápsula fibrosa em volta da lesão. Então, é essa cápsula fibrosa que nós chamamos de cápsula perilesional. As lesões benignas tendem a preservar essa cápsula perilesional, as malignas não. Outro termo muito usado é displasia. O que é displasia? É qualquer alteração ou desorganização funcional de uma célula. Então, se você tiver uma célula que tem a sua função determinada, consegue exercer sua função, isso é o normal. Né? Agora, se essa célula começa a se desorganizar nas suas estruturas citoplasmáticas, né? Se o núcleo começa a alterar e a sua função, nós dizemos que o indivíduo está tendo uma displasia, aquelas células estão ficando displásicas. E no câncer acontece isso. Né? Células atípicas no tecido. Então você vai encontrar isso no câncer. As células não estão mais pertencentes àquele tecido, não exercem as mesmas funções. As displasias também elas podem ser encontradas em áreas adjacentes a outros tumores malignos. Né? Então você tem ali uma alteração celular acontecendo, a modificação celular acontecendo, prejudicando aquela função, mas de repente numa região contígua, numa região bem próxima, você ainda não desenvolveu câncer, mas as células podem estar displásicas, ou seja, já começando a se modificar para querer virar câncer. Né? E a displasia pode ser leve, moderada, ou intensa ou severa. Né? Vai depender do grau de atipia dessa célula, o grau de diferenciação dessa célula. O outro termo é anaplasia. O que é anaplasia? É a perda da diferenciação celular. Então a célula não consegue mais exercer sua função. Né? Então ela vai perdendo a sua diferenciação. Ela não se difere mais, ela vai ficando mais abrutalhada. Então a célula perde a capacidade de exercer sua função original do tecido que a contém, do tecido de origem. Né? Outro termo é o carcinoma in situ. Espera aí que aqui acho que eu vou ter que dar mais um close aqui. Isso. O que é um carcinoma in situ? Carcinoma in situ, né, tá aqui, é uma displasia severa com anaplasia. Anaplasia nós vimos que é a perda da diferenciação celular. A célula fica chucra, ela não consegue mais se diferenciar de outras, ela é abrutalhada. Então, carcinoma in situ ocorre uma displasia, ou seja, uma alteração severa nessas células, tornando-as anaplásicas, ou seja, sem a sua função definida, perdendo a sua função. Então isso já é, para muitos, considerado já o câncer se formando. Né? Então carcinoma in situ já é o câncer bem no seu início se formando. Certinho? Beleza. Um dado chato, mas é um dado real, que 20% da população morre de câncer. Ou seja, 1 a cada 4 pessoas vai morrer dessa doença. E aqueles que não morrerem da doença vão morrer com ela. Porque a população está envelhecendo e o envelhecimento favorece o surgimento do câncer. Né? Então é um dado ainda alarmante, preocupante. E agora nós vamos fazer uma diferença entre uma neoplasia benigna de uma neoplasia maligna. Né? Vamos diferenciar um câncer de uma neoplasia benigna. A neoplasia benigna, o tumor benigno, ele tem um crescimento lento, um crescimento que não dói, assintomático. Demora muitas vezes anos para se desenvolver, não provoca metástase, isso é importante que se diga também, né? Não rompe a cápsula perilesional, o tumor benigno em geral, ele preserva essa cápsula, ele não invade essa cápsula perilesional. As células são bastante diferenciadas, elas conseguem exercer sua função. Uma célula pulmonar vai continuar agindo da sua especificidade, assim como a célula do intestino, assim como a célula da glândula mamária. Enfim, cada célula vai ter sua função, né? E elas continuam com as suas diferenciações, continuam com as suas características. Né? Então isso é um bom sinal. A morfologia e a função celular e tecidual praticamente são preservadas. Então tudo isso é em relação ao tumor benigno ou neoplasia benigna. Né? Então são informações benignas. Já na neoplasia maligna, né,
nós temos o contrário, nós temos um crescimento rápido, então em questão de meses o câncer pode já surgir, questão de pouquíssimos anos, né? O crescimento do câncer, principalmente no seu início, ele é indolor, e quando ele já está no estágio avançado, a dor é muito forte. Aí, nesses casos, os analgésicos convencionais comprados em farmácia sem receita, muitas vezes eles nem fazem efeito. Você tem que utilizar medicação mais pesada, né, do tipo opioide, né, que atua no sistema nervoso central. A neoplasia maligna ou câncer, ele tem a possibilidade de provocar metástase. Aí sim, a metástase é o desgarramento de uma célula cancerosa espalhando para outras regiões do corpo, né? Então, isso só acontece para lesão maligna. O câncer também não respeita a cápsula perilesional. Então, o organismo vai tentar bloquear, ele não respeita. Ela vai rompendo, avançando, invadindo, né? As células são anaplásicas, ou seja, são pouco diferenciadas, vai perdendo a função celular. Quanto maior for essa perda da função celular, mais gritante é a diferença com o tecido, né, normal. E a sua forma e função, né, vai estar alterada. Então isso aí é a definição aí de neoplasia maligna ou câncer, né? O câncer que eu estou falando aqui é o geral. Qualquer lugar do corpo, essas normas valem. Esses itens que nós escrevemos, eles valem. Tanto para câncer de boca, pulmão, câncer de pele, qualquer câncer, eles atuam dessa forma, né? Pois bem. Características agora celulares do câncer. O que seria característica celular? Como é que as células agora se comportam no caso do câncer? Apresenta um pleomorfismo. O que acontece com o pleomorfismo? O tamanho e a forma da célula vai estar alterado, né? Então isso é um dado importante para diferenciar um tumor maligno do benigno. Você vai reparar também que o núcleo dessas células de câncer também vai estar alterado. A proporção do núcleo citoplasma vai estar alterado. Você vai ter um núcleo muito mais evidente, muito mais aumentado, porque está ocorrendo muito mais a mitose, né? Que é o processo de proliferação celular. Então você vai ter mitoses em excesso e atípicas, descontroladas, caóticas. O crescimento caótico ou anárquico dessas células, né? A diferenciação celular vai estar alterada, né? Ou seja, a função dela. Por isso que nós dizemos aquele termo da anaplasia, né? A função celular vai estar alterada. Falta de diferenciação celular. Características funcionais da célula sem especificidade, né? E isso também vai dificultar, por elas não terem essa especificidade mais, vai dificultar você definir o sítio primário de um câncer, né? Por exemplo. Vamos observar aqui essas alterações nucleares que nós comentamos, como é que isso se mostra, né? Então você pode ter, o núcleo vai ficar com hipercromia e a relação núcleo-citoplasma alterada, né? Então vocês estão vendo ali o quadrinho de uma foto mostrando a célula com alteração nuclear. Então dá uma olhadinha de perto aqui, ó. Você pode reparar que o núcleo, né, está muito mais cromado, muito mais aumentado, né, do que uma célula normal. Então você vai ter uma hipercromia na hora de observar isso em lâmina, né? Então é alta atividade mitótica que está acontecendo aí. Aqui é um exemplo. Se você pegar um câncer, por exemplo, do fígado, está começando um câncer aqui, né? Ele pode provocar metástase, ou seja, ele pode espalhar, mas não para o próprio fígado. Isso não seria metástase, seria uma invasão. Ele pode, por exemplo, ir para o intestino. Aí são regiões mais distantes, que não pertencem à mesma região de origem do câncer, né? Então esse seria o câncer primário. Se ele der metástase para o intestino, como é que ele foi parar lá a célula? Ou pela via hematogênica, ou pelo sangue, pelos vasos sanguíneos, ou pelos linfáticos, né? Então se você tiver uma metástase para o intestino, aqui virou um sítio secundário. E o primário é o tecido de origem do câncer, né, que seria o fígado. Como é que se faz essa diferenciação? Se a pessoa tiver, por exemplo, uma queixa do intestino, cólicas, diarreia persistente, o médico vai suspeitar de alguma alteração, vai fazer exames, e se ele optar por uma biópsia aqui, na região onde deu metástase,
ele vai verificar que encontraram células do intestino, que é normal, mas encontraram células do fígado, os hepatócitos. E isso mostra que parte das células do fígado migraram para outra região. E isso é uma metástase. Então ele consegue saber da onde veio o tumor primário. Então, se eu tiver uma queixa no intestino, uma lesão se formar no intestino, e fizer uma biópsia ali, e ali forem encontradas hepatócitos, ele vai saber que veio do fígado. Então, o próximo exame que ele vai fazer é procurar no fígado onde está o outro foco de câncer, né, que seria o foco primordial ou primário. Então, é assim que se descobre de onde vem o câncer. Acontece que quanto mais agressivo for esse câncer, quanto mais complicado for o câncer, essas células perdem a especificidade. Elas vão virando anaplásicas. E aí o que acontece? Uma célula anaplásica é aquela que perdeu totalmente sua função. Então ele não vai conseguir reconhecer o sítio primário do câncer. Então vamos fazer o mesmo exemplo, só que agora com uma célula do fígado tão diferente, que ela está tão anaplásica, que ela foi migrar agora para o intestino, e a hora que o médico, fizer a biópsia e o patologista observar o microscópio, ele não vai encontrar mais aquele hepatócito bonitinho, vai encontrar uma célula do fígado, mas tão alterada que ele não consegue nem dizer que aquilo é do fígado, ou da onde pertence aquela célula. Então isso seria uma complicação ainda mais do câncer. A célula está tão modificada, perdeu tanto a sua característica, que dificulta até saber onde está o sítio primário. Aí o médico tem que lançar mão de outros exames, imunohistoquímicos, tal, para conseguir tentar reconhecer cadê a célula primária do câncer, que região do corpo ela está. Né? Então aqui só uma ilustração, um exemplo de um tipo de câncer. Poderia estar falando de câncer de pulmão, câncer do miocárdio, câncer do pâncreas e assim vai. Pois bem, vamos dar sequência agora. Então, baseado no que nós comentamos, pense nessa frase. Olha só, quanto menor for o grau de diferenciação celular da neoplasia, mais agressivo será o tumor. O prognóstico será ruim. Pensa nisso. O que eu quis dizer quando eu expressei essa frase? Espera aí que daqui a pouco nós vamos para outra. Significa que quanto maior for o grau de diferenciação celular, né, quanto menor for o grau de diferenciação celular, ou seja, a célula se diferencia pouco das outras, ou seja, ela está se tornando anaplásica, né, pior será o prognóstico, ou mais agressivo será o tumor. Então isso é fácil de entender agora. Né? Então, quanto mais diferente a célula for do tecido de origem, né, mais grave é a alteração. E pior será para o paciente, o prognóstico será pior. Né? Então a gente torce para que, se tiver câncer, mantenha-se a diferenciação celular. Tá? E não fique nesse caso aí dizendo que quanto menor for o grau de diferenciação, porque aí mostra que o prognóstico será ruim. Né? Equivale a dizer agora outra frase aqui: quanto maior for o grau de diferenciação, ou seja, quanto mais diferenciada ela for, quanto mais especificidade ela tiver, mais parecida a célula tumoral é com o tecido que a contém, com o tecido, né, de origem. Então aí já o prognóstico pode ser duvidoso ou favorável. Tá? Claro que câncer, geral, é duvidoso, né? Porque é uma doença sistêmica, né? Embora ela esteja localizada, ela é sistêmica, com um monte de complicações. Mas pode acontecer isso também. Por isso que a gente não deve misturar as coisas. Se uma pessoa com câncer de fígado morreu cedo e a outra pessoa conseguiu sobreviver, você vê, é o mesmo local de câncer, só que precisa ver essas situações todas. O grau de envolvimento do paciente, o estado de saúde, precisa ver se ela é um câncer muito diferenciado ou pouco diferenciado. Então tudo isso vai fazer diferença no prognóstico, né? na perspectiva de cura, né, de uma doença. Beleza. E aqui definindo de uma forma um pouco mais simples o que é o câncer, né? É uma alteração morfológica e funcional celular com proliferação progressiva e descontrolada, podendo provocar desagregação celular, migrando para outra região. Então, para essa frase, nós encontramos vários conceitos, vários nomes. Né? Alteração morfológica e funcional. Nós podemos chamar isso de displasia. Né? Proliferação progressiva.
e descontrolada, né, é uma neoplasia. Agora, se está tendo alteração de morfológica e funcional, aí nós podemos ter aí com displasia, né, isso aqui é uma displasia, nós podemos já pensar em câncer, né? E pode ocorrer desagregação celular migrando para outra região, isso aí é a denominação de metástase, né? Beleza, então vamos agora entender isso nesse esqueminha. Aqui tem uma amostra, né, simbolizado por essas células aqui, tecido normal. Então, no tecido normal, você tem células, proporção núcleo-citoplasma padrão, normal, né, e numa quantidade adequada. De repente, nesse segundo momento, você tem uma alteração celular aqui, que se você contar quantas células tem do lado esquerdo e do lado direito, são as mesmas quantidades de células, né? Então, o que cresceu aqui? O número de células ou o volume dessas células? Foi o volume. Então, aqui você tem uma alteração no volume da célula. Tá? Então, para isso tem um nome. É a hipertrofia. Hipertrofia é o aumento do volume, do tamanho das células. Por outro lado, aqui, as células já têm o tamanho normal, igual ao do tecido de origem. Ó. O tamanho é o mesmo. Porém, a quantidade de células aumentou. Então, você tem uma maior quantidade de células. Está proliferando células. Aí eu penso, isso aqui é um tumor benigno ou maligno? Né? Se eu olhar a estrutura celular, ela está organizada, as células estão aí com suas configurações, tamanho e função normal, preservadas, só aumentou o número delas. Então eu posso pensar num crescimento tumoral benigno ou numa hiperplasia. Uma hiperplasia é um crescimento tecidual, né, que muitas vezes não precisa ser uma neoplasia. Ele pode ter sido até provocado por trauma. Tá? Eu consigo reconhecer o agente etiológico, que é o trauma. Agora, um tumor benigno ou um tumor maligno, muitas vezes, eles não têm um fator etiológico definido. Né? E muitas vezes o que você tem é fatores ambientais agindo, piorando a situação. Né? E a genética. Agora, uma hiperplasia surge quando você tem um trauma constante acontecendo e a resposta celular é essa. Prolifera a célula, mas mantendo suas características. Portanto, doenças hiperplásicas são doenças benignas. Por outro lado, aqui eu posso pensar na hiperplasia sem fator etiológico, né? Fator etiológico desconhecido. Aí eu tenho um exemplo de uma neoplasia benigna, tá? Um tumor benigno. Agora, se essas células começarem a ficar alteradas, ó, células já estão modificadas, né? Está aumentando a quantidade, ó, diferente do começo. Então está aumentando, está proliferando de forma caótica, desordenada, e as células estão perdendo a sua forma e função, aqui eu penso num câncer, numa neoplasia maligna. Tá? E aí, se essas células começarem a desgarrar e ir para outras regiões do corpo via hematogênica ou linfática, eu penso, né, na metástase. Certo? É o câncer dando metástase, se espalhando para o resto do corpo. Aqui é uma outra representação gráfica, né, que eu acho interessante, né, mostrar para vocês como é que funciona isso. São células normais do tecido, aí você tem a divisão celular normal, né, o DNA vai formar toda a parte, vai ocorrer a mitose, a célula continua crescendo, só que se você tiver agentes carcinogênicos, que podem provocar mutação nesse DNA, a célula vai se alterando. E aí, no tecido, ela vai proliferar células alteradas. Aí já virou um câncer. Né? Vai proliferando, proliferando, até desenvolver o câncer. Então é uma outra forma gráfica de explicar o que a gente falou agora. Agora temos alguns dados interessantes. Aqui está representada uma célula cancerígena. Uma célula, digo, do câncer. Né? Ela vai se multiplicando até se tornar detectável clinicamente. E aqui é um dado interessante. Uma célula maligna, perdão que esse aviso aparece toda hora. Uma célula maligna, quando ela vai se multiplicando, ela precisa de 30 divisões para ser detectável clinicamente. 30 divisões. Aí ela já começa, clinicamente, você começa a conseguir observar. Né? E isso equivale a 1 grama. Portanto, lesões de 0,25 de grama já clinicamente é indetectável. Né? Talvez com alguns exames complementares você consiga perceber isso.
Mas até 1 grama, clinicamente, a partir de 1 grama você consegue detectar clinicamente, por exemplo, numa inspeção, né, numa palpação. E se esse 1 grama se dividir 10 vezes, você já começa, né, tiver 10 mitoses, 10 divisões celulares desse 1 grama, em 10 divisões você adquire já 1 quilo de neoplasia maligna. Se o processo não for interrompido, você desenvolve 1 quilo de câncer. Aqui, claro que está exagerado, que isso aqui não é 1 quilo. Mas, nem é só para ter uma ideia do tamanho. Então, você precisa de 10 divisões para virar 1 quilo. Por isso que eu falei que o câncer ele é rápido. Né? Ele vai desenvolvendo e ele só cresce. Não existe câncer que cresce e depois ele volta a diminuir de tamanho, por livre e espontânea vontade. O câncer ele é progressivo. Raros são alguns vírus, por exemplo, do herpes, que quando pode afetar algum tipo de câncer, ele dá uma regredida, mas não que ele desaparece, cura ou melhora. Né? Mas isso são raras exceções. O normal é isso, o câncer só prolifera. Tá? Então esse é um dado curioso. Por isso que o diagnóstico precoce é importante. Quem é que vai fazer esse diagnóstico precoce? A primeira pessoa mais interessada é você mesmo. Né? Você se autoexaminando, seja você mulher fazendo palpação de mama, né? De linfonodos, de gânglios, né? De ínguas, o pessoal chama. O homem também fazendo toque, suas prevenções, o cirurgião dentista orientando para o autoexame de boca, olhar todas as estruturas moles da mucosa bucal, como língua, assoalho de boca, palato duro, palato mole, gengiva, bochecha, tudo. Então, se você fizer esse autoexame no espelho, você já está ajudando a um diagnóstico precoce. Qualquer alteração que você perceber que não estava ali, né, você procure um profissional para fazer o diagnóstico. E o profissional também tem que estar preparado para perceber o que é normal, do que é uma variação da normalidade e do que é propriamente uma alteração de doença. Né? Por isso que o diagnóstico tem que ser precoce, tem que pegar o câncer logo no começo e muitas vezes lesões que podem virar câncer, são lesões cancerizáveis. Indícios clínicos, né, gerais do câncer. Feridas que não cicatrizam em até 14 dias. Isso daqui vale bastante para as mucosas genitais, mucosa anal, mucosa bucal. Alterações no trato gastrointestinal. Por exemplo, constipação, a pessoa fica com o intestino preso, ou às vezes com diarreia, né? São situações opostas, mas se for persistente tem que investigar. Se for um dia ou outro, não, até que é considerado, pode ser até uma infecçãozinha que você pegou. Mas se ficar persistente tem que investigar mais a fundo. E dificuldade, né, para urinar, tanto as mulheres quanto os homens. Né? Se tiver alguma dificuldade para urinar, tem que pesquisar, né? Excluir algum câncer do trato urinário. Hemoptise, né, aquela tosse, que quando você tosse sai sangue, o pigarro persistente, a rouquidão, né, você tem que também pesquisar. Pode ser problemas hormonais, de tireoide, pode ser uma rinite que dá pigarro persistente, mas isso é o que a gente espera ouvir do médico. Agora, tem algum desses sinais ou sintomas, tem que procurar ajuda, principalmente se for persistente, né, procurar um diagnóstico. Hematúria, sangue na urina, hemorragias, né, a pessoa está tendo sangramentos que não para, tem que investigar. Aumento do volume, de volume endurecido. Às vezes você tem um nódulo, você está tomando banho, passa a mão numa parte do seu corpo, percebe que tem entre aspas, um caroço, um nódulo, né? Então você vai ter que também checar isso, para ver se não é um tumor benigno, se não é maligno, se é outra coisa. Dificuldade de engolir, deglutição. Verificar se tem linfonodos cervicais, né? As ínguas no pescoço. Maxilas, né, as ínguas no maxilar superior, inferior, na região de queixo, região de pescoço, né, para ver se tem algum nódulo endurecido. Perda de peso rápida, sem restrição alimentar. Às vezes você está perdendo peso porque você está fazendo regime, mas de repente você está perdendo peso, não está fazendo regime, então isso preocupa. Né? Então são indícios, não significa que é. Isso aí são sinais que pode ser. Então, por isso que você tem que investigar. Mas também pode significar outras coisas. Não podemos comer bola. Né? Então, a primeira parte da aula que a gente queria falar, num tempo curto, né, de tempo, nós conseguimos abordar um tema generalizado. Aí, para a parte 2, nós vamos ser mais específicos para a região de cabeça e pescoço. Certo? Então, muito obrigado por ter acompanhado até agora. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente no site www.
www.professorcaetano.com.br. Obrigado e até uma futura aula.